rodas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois discos, tenho um guarda-chuva. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo de química, vendo agora, nessa aula, o que é uma substância simples e uma substância composta, também chamada de composto. Assim, a substância chamada oxigênio tem a fórmula O2. Ela é uma substância simples. Existe uma outra substância chamada hidrogênio. A fórmula dela é H2. Ela também é uma substância simples. Mas existe uma outra substância chamada água, cuja fórmula é H2O. Essa é uma substância composta. E uma outra, sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4, também é uma substância composta. Dá para você perceber a diferença? Bem, a substância simples só tem um elemento. Por exemplo, o oxigênio só tem O. A fórmula é O2, tem dois átomos de oxigênio, mas é um elemento só. Hidrogênio. Hidrogênio, a fórmula é H2. Quer dizer, são dois átomos iguais, dois átomos do mesmo elemento. É uma substância simples. Já na água, você tem hidrogênio e oxigênio, então essa é uma substância composta por dois elementos. No ácido sulfúrico você tem H2SO4, tem hidrogênio, tem o S que é o enxofre e tem o O que é o oxigênio. Então essa é uma substância composta, quer dizer, ela é composta, ela é constituída de três elementos, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Mas o que a gente pode perceber já de cara, quando é substância simples só tem um elemento, o mesmo tipo de átomo o tempo todo. E quando é uma substância composta você tem mais de um elemento. Você tem dois, três ou mais. Tem vários elementos químicos na mesma fórmula. Essa é uma substância composta. Vamos dar uma definição. Substâncias simples são substâncias formadas por átomos do mesmo elemento químico. E substância composta ou é uma substância ou são substâncias formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Em geral, o nome da substância simples é igual ao nome do elemento. Então, por exemplo, você tem assim, você chama o átomo de hidrogênio, hidrogênio, né? Lógico. Mas a substância simples, cuja fórmula é H2, também é chamado assim, hidrogênio. Então, às vezes dá alguma dúvida. Quando o cara fala hidrogênio, o cara está se referindo ao átomo de hidrogênio ou à substância H2? Em geral, está se referindo à substância. O cara fala só assim, oxigênio, eu estou me referindo à substância O2, oxigênio. Quando eu quero falar átomo de oxigênio, eu uso a palavra átomo para enfatizar átomo de oxigênio. Então você já sabe que é só um Ozinho, é só aquele átomo. Quando você não fala nada, já existe assim, mais ou menos convencionado, você está se referindo à substância completa. Mesmo que ela assim, seja uma substância simples, mas ela pode ter dois átomos, pode ter três átomos, pode ter quatro átomos, todos iguais, todos do mesmo elemento químico. Mas eu quero dizer o seguinte, apenas o nome do elemento está se referindo à substância. Quando você quer se referir ao átomo, você inclui a palavra átomo de e, em seguida, coloca o nome do elemento. Vamos fazer, então, um primeiro exercício. Tinta cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Resolvendo, então, o exemplo 1. Então, é para você dizer se a substância é simples ou se é composta, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, I2. Substância simples, porque só tem iodo. KMnO4. KMnO4 se chama permanganato de potássio, mas o nome, por enquanto, não interessa. Importa que ela é uma substância composta, porque ela tem três elementos. O K, que é o potássio, o Mn, que é o manganês, e o oxigênio. São três elementos de substância composta. Depois, tem assim, carbono diamante. Então você tem vários átomos de carbono, eles estão ligados de uma certa maneira, ele tem uma certa geometria aí, um certo desenho, mas o que importa é que é só carbono. Então, diamante é uma substância simples, tá? Depois, letra D, H2O2. H2O2 é a água oxigenada. Já está vendo que tem hidrogênio e oxigênio, a substância composta. O3. O3
é o ozônio. Assim é o nome dele, ozônio. O3 é uma substância simples. Nitrogênio, N2, substância simples. Então é muito fácil. Letra A é iodo, substância simples. Letra B, permanganato de potássio é composta. Letra C, diamante, substância simples. Letra D, H2O2, água oxigenada como substância composta. Letra E, ozônio, O3, substância simples. Letra F, N2, nitrogênio, substância simples. Tá bom? Agora, eu gostaria que vocês conhecessem um pequeno termo que é usado algumas vezes na química, que é a palavra atomicidade. Então, vamos examinar a fórmula do nitrogênio, N2. Qual é a atomicidade do nitrogênio? A fórmula é N2. Então, você vai dizer assim, a atomicidade é 2. Quando você quer saber a atomicidade, você quer saber o número de átomos. Então, na fórmula do nitrogênio, há 2 átomos. Então, a atomicidade é 2. E assim você pode dizer a atomicidade para qualquer substância, dizer quantos átomos tem daquele elemento. Então, por exemplo, a fórmula S8, que é o enxofre, tem atomicidade 8, porque tem 8 átomos de enxofre. P4, fósforo branco. Fósforo branco, a fórmula é P4, então tem 4 átomos, então atomicidade 4, e assim por diante. Examinando mais alguns exemplos. O3, ozônio, atomicidade 3. Oxigênio, O2, atomicidade 2. E o hélio, que é um gás nobre, é uma substância monoatômica, só tem um átomo. Então, a atomicidade vai ser 1. Beleza? Vamos agora conhecer mais alguns termos que a gente utiliza na química. Então, vejamos. O termo que eu quero que vocês conheçam agora é alotropia. Então, vejamos. Então, você tem assim, a molécula de hidrogênio, H2. Existe alguma outra molécula formada por hidrogênio? Não, só tem essa aí, H2. Tudo bem? Cloro. A fórmula é Cl2. Existe alguma outra fórmula que tem cloro, além dessa aqui? Não. Mas agora você vai chegar num caso interessante. O oxigênio, o elemento químico oxigênio, ele pode formar a molécula, a substância simples O2, e pode fazer uma outra substância simples que é o O3, que se chama ozônio. Então existe duas substâncias simples, que é formada pelo mesmo elemento químico. Tem o O2, né, que é o vulgarmente chamado de oxigênio, é o que nós respiramos, o que tem no ar atmosférico, e o ozônio, que existe nas altas camadas da atmosfera. Esse caso é um exemplo de um mesmo elemento químico dá origem a 2 substâncias simples diferentes. Para esse fato, a gente dá o nome de alotropia. Alotropia é quando um mesmo elemento pode originar 2 ou mais substâncias simples diferentes. O caso mais importante, para começar esse estudo, é o caso do oxigênio. É bom que você saiba, tem o O2 e o O3. O O2 e o O3, então, eles são chamados, assim, formas alotrópicas do elemento químico oxigênio, ou estados alotrópicos do oxigênio, ou ainda variedades alotrópicas do oxigênio. Existem várias maneiras de você denominá-los. Formas alotrópicas, estados alotrópicos, variedades alotrópicas, tá bom? Mas só tem esse caso do oxigênio? Não. Esse é um caso muito importante porque o oxigênio é o elemento que nós utilizamos na nossa respiração. Então, o O2 a gente utiliza toda hora. O O3 já é um pouco mais complicado. A gente não tem acesso facilmente ao ozônio, mas ele existe. O próximo elemento que a gente vai estudar a sua alotropia é o carbono. O carbono é um elemento muito importante. Ele pode formar o grafite, que é essa ponta de lápis que nós utilizamos para escrever, ou ele pode formar a pedra preciosa chamada diamante. Então, quer dizer que o carbono grafite é formado de carbono, certo? O diamante é formado só de carbono, certo? Também. Então, quer dizer que o diamante só tem carbono? Só. E no grafite também só tem carbono? Só. Então, são 2 substâncias que só tem carbono, então são 2 substâncias simples, diferentes. Porque todo mundo sabe que grafite é uma coisa e diamante é uma coisa completamente diferente, super duro, uma dureza elevadíssima, enquanto que o grafite é relativamente mole, fácil de você, então, ir utilizando. Tudo bem?
Bem, acontece o seguinte, depois de um certo tempo, se descobriu que o carbono poderia formar também outras moléculas simples, outras substâncias simples. Então, em 1985, dois químicos, um chamado Walter Kroto e outro chamado Richard Smaley, eles obtiveram uma série de moléculas estranhas, moléculas de carbono com 40 átomos, com 90 átomos. A que ficou mais famosa foi a molécula de 60 átomos de carbono. O que ficou mais interessante porque essa molécula ela tem o formato de uma gaiola. Ou melhor, ela tem o formato de uma bola de futebol. Os átomos foram se ligando e fizeram uma esfera oca por dentro. Tudo bem, então essa molécula C60, ela não existia ou não se conhecia na natureza essa molécula, e esses dois químicos acabaram por sintetizar, mais ou menos por acaso, mas o fato é que agora existe uma nova substância simples formada com 60 átomos de carbono. Tá, que nome foi dado para essa molécula estranha, essa nova forma alotrópica do carbono? Porque é uma substância simples, só tem carbono. A essa molécula de 60 carbonos foi dado o nome de fullereno, em homenagem a um arquiteto americano cujo nome é Richard Buckminster Fuller. Mas qual a importância desse arquiteto? É porque esse arquiteto fez algumas obras chamadas de cúpulas geodésicas, que eram cúpulas arredondadas, cheias de vértices. Muito bem, então em homenagem a esse arquiteto Fuller, então os químicos deram o nome de fullereno a essa molécula C60. É importante você conhecer que antigamente só se pensava que tinha carbono grafite e carbono diamante, mas hoje já se sabe que existe o fullereno, que é uma molécula na forma de gaiola. O fullereno é também chamado de buckball. Buckball porque o nome dele tem essa sílaba, Buckminster. Mas tudo bem, mas você logo vai identificar que essa é uma molécula diferente, porque ela tem uma forma completamente surpreendente. Depois que se descobriu que o carbono poderia formar várias substâncias simples diferentes, se descobriu que em vez de fazer uma bola, o cara poderia fazer assim um tubo com essas armações de carbono. Então é como se fosse uma tela de arame que você pudesse enrolar, formando tubos, então muitas vezes chamado de nanotubo. Ainda tem uma situação mais estranha ainda, onde você consegue fazer uma única lâmina, onde você tem assim os átomos de carbono ligados entre si. Bem, essa única lâmina, quando você tem uma única lâmina, assim você vai chamar de grafeno. Grafeno, ela tem a mesma estrutura do grafite, só que no grafite você tem várias lâminas desse material. O grafeno seria uma lâmina da espessura de um átomo só. Quer dizer, que é uma figura plana, que vai formando assim figuras hexagonais, como se fosse uma colmeia, mas quando você tem uma única lâmina, você dá o nome de grafeno. Bom, quando o carbono não tem forma nenhuma, eles foram se juntando e ali não dá para você identificar claramente como é que eles estão arrumados, aí você chama de carbono amorfo. Amorfo quer dizer sem uma forma geométrica bem definida. Tudo bem? Então, o que você tem que saber até o momento? Até o momento você tem que saber o seguinte: um mesmo elemento químico pode dar origem a várias substâncias simples diferentes. Para esse fato, você dá o nome de alotropia. Os casos mais importantes, os que mais aparecem, é o caso do oxigênio, porque pode dar o O2 e o O3. O O2 também se chama apenas oxigênio e o O3 se chama ozônio. E o caso do carbono, que é o caso mais importante para quem vai fazer vestibular, porque o carbono pode se apresentar na forma de carbono grafite, que tem muitas utilidades, muitas aplicações práticas. Tem o carbono diamante, que dá origem a essa pedra preciosa, mas ela é formada só de carbono, é uma substância simples. E depois se descobriu que era possível fazer moléculas extraordinárias usando apenas carbonos. Então, uma das moléculas tem a forma de uma bola de futebol, é a buckball, é a C60, é também chamada de fullereno. Mas também elas também podem formar assim, tipo uma rede semelhante a uma tela de arame dessas que se utiliza em galinheiros. E aí você enrola e você vai formar então um tubo com essa
tela, só que não é de arame, é uma tela de carbonos. E aí você vai chamar de nanotubo, assim que é assim denominada. Ou então você pode ter uma lâmina simples, como se fosse uma única lâmina de átomos de carbono, formando hexágonos, que é semelhante ao grafite, que recebeu o nome de grafeno. Completando um pouquinho mais o conhecimento sobre a alotropia, existem mais 2 casos importantes de alotropia que a gente vai comentar agora. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Examinando então agora a alotropia do fósforo. O fósforo apresenta 3 formas alotrópicas, assim chamadas fósforo branco, fósforo vermelho e fósforo negro. E cada uma delas tem uma estrutura diferente, logicamente vão ter propriedades diferentes. Cada uma dessas substâncias apresenta uma estrutura diferente, mas são todas elas feitas com o elemento fósforo, o símbolo P. Bem, o fósforo branco tem fórmula P4 e os outros 2, o fósforo vermelho e o fósforo negro, tem fórmula PN, onde N é um número muito grande de átomos e não perfeitamente definido. Pode ter uma molécula com 400 átomos, pode ter uma molécula com 200 átomos, coisas desse tipo. Bem, o outro elemento é o enxofre. Existe enxofre rômbico ou alfa, assim chamado. E existe enxofre monoclínico ou beta. São 2 formas alotrópicas do enxofre, cujas moléculas são de 8 átomos, S8, mas têm organização estrutural diferentes entre si. E, logicamente, vão ter propriedades diferentes. Para completar essa lição, vamos falar sobre propriedades físicas e propriedades químicas dos alótropos. Não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá numa folha qualquer. Eu desenho um sol amarelo. Primeiro, sobre as propriedades físicas. Então, vou dizer para vocês, o enxofre rômbico, ele apresenta densidade 2,06 gramas por centímetro cúbico. Já o enxofre monoclínico apresenta densidade 1,96. Quer dizer que o enxofre rômbico tem uma densidade maior do que o enxofre monoclínico. Quer dizer que o enxofre rômbico está mais compactado, tem uma densidade maior. Tudo bem em relação ao outro enxofre. Bem, aqui foi dado apenas um exemplo com relação à densidade, mas o ponto de fusão, por exemplo, do enxofre rômbico é 112 graus Celsius e do enxofre monoclínico é 118. Quer dizer que eles também têm pontos de fusão diferentes. Bem, as propriedades físicas são sempre diferentes. Vamos dar mais um exemplo, que é o caso do carbono grafite, do carbono diamante e do fulereno. A densidade do carbono grafite é 2,3. A densidade do carbono diamante é 3,5. Quer dizer que ele é mais denso. E do carbono, o fulereno, C60, é 1,7, que é o menos denso. Quer dizer, é uma bola oca, né? Então, logicamente, que vai ocupar um volume muito grande e vai ter pouca massa. Bem, então isso é só para você ter uma comparação e saber o seguinte: as propriedades físicas das variedades alotrópicas de um mesmo elemento são sempre diferentes. Com relação às propriedades químicas, aí a gente vai ter a seguinte situação. Vamos supor que você resolva pegar o carbono e fazer a reação com o oxigênio. Vai dar gás carbônico, que a fórmula é CO2. Tá bom, se você pegar o carbono grafite e você fizer a reação com o oxigênio, dá CO2. Se você pegar o carbono diamante, que é C também, que é só carbono, e vai fazer a reação com O2, também vai dar CO2. Quer dizer que o produto final vai ser o mesmo. Só que as condições para que ocorra a reação vão ser diferentes. Então, você pode pensar assim: com relação às propriedades
químicas, você sempre pode chegar no mesmo composto. Só que a forma, as condições para que isso ocorra, vai variar de um estado alotrópico para outro estado alotrópico daquele elemento. Finalmente, entre as diversas formas alotrópicas, qual é a mais estável? A forma alotrópica mais estável é aquela que você encontra mais facilmente. Então, entre grafite e diamante, quem é que você encontra mais facilmente? Grafite. Então, grafite é mais estável do que diamante. Entre enxofre rômbico e enxofre monoclínico, o rômbico é mais estável. Mas você, às vezes, não tem condição de saber, assim porque são elementos que você não conhece muito bem. Mas o outro é muito fácil. Por exemplo, entre O2 e O3, o que é mais fácil de encontrar? O2. Então, O2 é mais estável que O3. Dessa maneira que você vai estabelecer quem é mais estável, quem é menos estável. O mais estável é aquele que é o mais fácil de ser encontrado, tá bom? Existe também uma outra forma um pouco mais técnica de você descobrir quem é mais estável. Você faz uma reação química. Aquela que libera mais energia, ele é menos estável. Aquele que libera menos energia é o mais estável. Então, se você fizer a reação de hidrogênio com oxigênio dando água, vai liberar 68 quilocalorias. Se você fizer a reação de hidrogênio com ozônio, vai liberar 79 quilocalorias. Bom, aquele que liberou menos energia, que nesse caso foi com O2, vai ser uma forma alotrópica mais estável do que com ozônio, que liberou mais energia. Então é o seguinte, a forma alotrópica que libera menos energia durante uma reação é a mais estável. Mas a maneira mais rápida, mais fácil de se observar é quem é mais fácil de ser encontrado. Quem é mais fácil de ser encontrado é o mais estável. Agora é fazer um pouquinho de exercício, tá bom? Bom trabalho! Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover